E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro, estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal do No Cinema com João Pedro. E no vídeo de hoje eu vim aqui falar para vocês sobre um dos filmes mais aclamados de 2024, que vai entrar em cartaz exclusivamente nos cinemas a partir de quinta-feira, que transforma um evento teoricamente enfadonho num tenso suspense de roer as unhas. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre Conclave. Conclave é um filme dos gêneros drama e suspense, lançado em 2024 e dirigido pelo Edward Berger. Ele é baseado no romance de mesmo nome, escrito pelo Robert Harris e publicado em 2016. E a trama acompanha o cardeal Thomas Lawrence, que é encarregado de conduzir a eleição do próximo Papa após a morte do atual Sumo Pontífice. A eleição ocorre por meio de um conclave, um evento que acaba sendo dominado por intrigas, escândalos e tensões políticas e ideológicas. Bom, eu devo admitir que na minha mente todos os antecedentes de Conclave me levavam a pensar de que esse seria um ótimo filme, e 3 razões se destacaram. A primeira é a direção, que fica por conta do Edward Berger, que foi responsável por um dos melhores filmes de guerra dos últimos anos, se não de todos os tempos, que foi Nada de Novo no Fronte. Em segundo lugar, a gente tinha um elenco encabeçado pelo Ralph Fiennes, que era repleto de faces que são altamente consagradas pela indústria. Além do Ralph Fiennes, a gente tem o Stanley Tucci, o John Lithgow e a Isabella Rossellini. E em terceiro lugar, esse filme teve uma temporada muito frutífera nos festivais de outono, em especial os de Telluride e o de Toronto, que são considerados importantes termômetros para a temporada do Oscar do ano seguinte. E eu devo admitir que, felizmente, minhas expectativas não foram só atendidas, como também superadas, graças ao tratamento narrativo do Conclave como um suspense muito tenso, que tem como sua maior força o seu roteiro engenhoso. O roteiro de Conclave é escrito pelo Peter Straughan, que venceu o Globo de Ouro de melhor roteiro pelo seu trabalho aqui, e o maior trunfo dele para manter o espectador investido na narrativa do filme reside na inserção de pequenas reviravoltas que frequentemente mudam o curso do conclave, criando uma tensão que vai se escalando cada vez mais e ficando cada vez mais forte no decorrer da trama, que nem uma panela de pressão. Inclusive, essa inserção de pequenas reviravoltas me lembrou muito de filmes como 12 Homens e uma Sentença, do Sidney Lumet. E essas reviravoltas, consequentemente, auxiliam muito no desenvolvimento dos personagens, que têm nas suas imperfeições o seu ponto em comum, independentemente das suas convicções ideológicas ou políticas. E essa decisão não só humaniza esses personagens, como também cria um contraste surpreendente com a santidade comumente atrelada a essas figuras. Em terceiro lugar, os diálogos do Peter Straughan são ao mesmo tempo incisivos no seu caráter político, mas também surpreendentemente reflexivos, ao tratar de temas delicados como a fé, de maneira compreensível para qualquer espectador. E em quarto lugar, o foco no caráter político do conclave empresta ao roteiro uma relevância temporal, levando em consideração o lançamento dele nos Estados Unidos, que foi bem próximo da eleição presidencial. E tudo isso resulta em uma das melhores tramas sobre política dos últimos tempos. Inclusive, dá para fazer vários paralelos entre os personagens de Conclave e os concorrentes da eleição presidencial de 2024 nos Estados Unidos. Então, a gente pode estar olhando aqui para o vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado esse ano. O roteiro do Peter Straughan é trazido à vida por um elenco talentosíssimo, encabeçado pela melhor performance do Ralph Fiennes desde o Grande Hotel Budapeste, devido à maneira magistral que ele equilibra
a imponência do seu personagem com as incertezas da sua fé. Eu creio que ele pode ser um dos principais indicados ao Oscar de melhor ator pelo trabalho dele aqui. As maiores ameaças são o Adrien Brody por O Brutalista e o Timothée Chalamet por Um Completo Desconhecido, mas eu acho que ele pode ser um concorrente muito forte, pode até surpreender na corrida. Como os concorrentes do Conclave, nós temos desempenhos muito competentes do Stanley Tucci, que interpreta o mais liberal dos concorrentes e ele se mostra realmente preocupado em vencer. O John Lithgow, que interpreta um personagem que mascara a sua malícia devido ao carisma inegável que o ator tem. A gente tem o Sergio Castellitto, que interpreta o mais radical dos concorrentes, ele é o equivalente do Trump aqui. E o Carlos Diaz, que rouba a cena constantemente dos atores veteranos e brilha em particular no ato final. Por fim, a gente tem uma participação pequena, mas eficaz da Isabella Rossellini, que se destaca pela reverência que a sua personagem exala, que é equilibrada com uma rispidez que nenhum dos cardeais consegue emitir com tanto efeito igual ela consegue. Tecnicamente, Conclave é um filme suntuoso, com seu visual evocando as pinturas renascentistas nas capelas do Vaticano. Em primeiro lugar, a direção de fotografia do Stephanie Fontaine é simplesmente sublime, sendo composta de enquadramentos que são limpos e artísticos, muitas vezes até geométricos, e isso lembra muito não só trabalhos revolucionários de fotografia como o do John Alcott em Barry Lyndon, como também os de séries mais recentes como The Handmaid's Tale. Em segundo lugar, a direção de arte e o design de figurino se destacam por criarem um contraste entre a predominância do branco nas ambientações e o vermelho das vestimentas dos personagens, criando até um simbolismo e também um contraste, né, entre a pureza que é comumente atrelada à Igreja Católica e a impureza presente nos personagens. Eu achei isso bem legal. E por fim, a trilha sonora original do Volker Bertelmann consegue auxiliar na criação de tensão na narrativa e ao mesmo tempo remeter ao caráter clássico da instituição da Igreja Católica, graças ao uso bem eficaz de instrumentos de cordas como violinos. Resumindo, Conclave é um dos melhores concorrentes ao Oscar 2025, graças ao seu roteiro engenhoso, ao talento de seu elenco e ao caráter artístico da sua estética visual. Eu fecho essa resenha com uma nota 10 de 10, não tinha como ser outra. E se vocês gostaram dessa resenha, gente, não se esqueçam de dar aquele apoio curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal, porque isso significa tudo para mim e não custa a vocês absolutamente nada. Então, eu espero verdadeiramente que vocês tenham gostado. Até a próxima, minha gente. Falou!